A Turquia está construindo um caça de quinta geração furtivo praticamente sozinha, depois de ser expulsa aí do programa F-35 americano. E agora, né, esse mesmo país está de olho na Embraer para acelerar esse projeto e, quem sabe, né, não custa nada sonhar, pessoal, criar uma versão pensada para o Brasil. Parece um roteiro de ficção, eu sei, né, muito bem disso, mas existe realmente um acordo assinado e uma movimentação ali aparentemente real, né, por trás disso tudo. Então hoje, né, eu vou mostrar basicamente o que está sendo realmente confirmado e o que é especulação. E porque essa história, né, pode ser uma virada realmente histórica para a Força Aérea Brasileira, na minha opinião. Então, antes de começarmos sobre esse assunto interessantíssimo, pessoal, vou pedir a todos se inscrevam abaixo no canal, deixem um like de vocês e ativem o sino para receber os próximos conteúdos aqui do Esfera Militar. Então, vamos ao vídeo de hoje. O caça em questão se chama Khan. Ele é desenvolvido pela Thirst Aerospace Industries, a TAI. Ele é bimotor, tem características furtivas e fez seu primeiro voo em fevereiro de 2024. O projeto ganhou também urgência depois que a Turquia, né, comprou um sistema antiaéreo russo, S-400, e, por causa disso, foi removida do programa caça americano F-35. Sem acesso ao avião dos Estados Unidos, os turcos acabaram decidindo bancar seu próprio caça de quinta geração, com um plano, né, de substituir gradualmente a sua frota de F-16 a partir da década de 2030. Hoje o Khan ainda voa realmente com um motor americano, né, o General Electric F-110, mas a Turquia já trabalha num motor totalmente nacional deles lá, que seria o TF-35000, né, segundo eles, que deve equipar a aeronave, né, a partir de 2028, segundo eles lá. E o interesse internacional, né, meio que já apareceu, né, de verdade sobre esse caça-Khan aí, antes dele ser concluído totalmente. A Indonésia fechou um contrato para comprar 48 unidades do Khan, né, por cerca de 10 bilhões de dólares. E a própria Força Aérea Turca, né, obviamente, também já assinou a compra aí do primeiro lote de 20 caças. Ou seja, pessoal, esse caça não é mais um projeto só no papel, né? Já tem comprador, a Força Aérea Turca também já falou que vai querer as unidades, né, de primeira ali e tudo mais, então é algo real que está acontecendo. E é nesse cenário de sucesso comercial que entra a Embraer. Em abril de 2025, durante a feira LAD, né, no Rio de Janeiro, a Embraer e a Turks Aerospace, né, assinaram um memorando de entendimento. No papel oficial, o acordo fala em uma cooperação industrial para fornecer, né, componentes e também, eventualmente, uma linha de montagem dos dois jatos, né, comerciais da família E2 dentro da Turquia. Só que a imprensa turca e a imprensa especializada de forma geral, né, em defesa, aí, enxerga um alcance muito maior desse memorando, né, segundo eles. Segundo as análises deles lá, né, a cooperação pode ir além da aviação comercial e incluir também a venda do cargueiro KC-390 Millennium, né, para a Força Aérea Turca. E já tinha alguns rumores realmente antigos sobre isso, né, e além da produção conjunta aí também de caça de quinta geração baseado justamente no Khan, né. Então eu não duvido, pessoal, sinceramente, disso tudo, claro que são apenas rumores, mas é interessante essa aproximação. Nem a Embraer, nem a Turks Aerospace confirmaram realmente oficialmente essa parte, né, mas o próprio ministro da Defesa, José Múcio, já declarou publicamente que o Brasil negocia sim o KC-390 com a Turquia, Polônia e Finlândia também. Então, assim, o que era algo só de especulação foi confirmado pelo ministro da Defesa. Então, talvez sim tenha uma base nisso aí. A lógica por trás dessa aposta faz sentido, pelo menos técnico, né? A Embraer tem uma rede de mais ou menos aí 60, né, fornecedores especializados, além de décadas de experiência em projetos aerodinâmicos, estruturas e também sistemas de aeronaves militares, com destaque, claro, né, para o KC-390 e para o A-29 Super Tucano. Segundo especialistas desse setor, né, a participação da empresa brasileira poderia encurtar prazos, né, e também de desenvolvimento e tornar aí a cadeia de produção do Khan ainda mais eficiente, e seria muito bom para a Turquia também. Mas por que isso interessa tanto para o Brasil, afinal de contas, né? Bem, hoje, pessoal, a Força Aérea Brasileira aposta suas fichas basicamente no Gripen, né, no EF, tanto a versão monoposta quanto a biposta, que é da Suécia, né, e tudo mais. Então, são 36 unidades contratadas e confirmadas até agora, né? Com 8 já entregues, não, basicamente 9, né, para 10 ali já entregues, vamos dizer assim, né? É um excelente caça, a gente sabe disso, né? Multimissão, então o Gripen ele tem várias funções, mas não é um caça furtivo. Isso é um fato, pessoal. Ele tem algumas características, mas não é um caça furtivo. Ele pertence à chamada quarta geração Plus, né? Que é um degrau abaixo aí da quinta geração, que é justamente onde está o campo por conta da furtividade. Essa é a grande diferença mesmo. A Força Aérea já sinalizou interesse num segundo lote do Gripen. Mas a doutrina brasileira sempre trabalhou com a lógica, né, de operar dois tipos de caça complementares na frota, de forma geral mesmo. E é exatamente essa lacuna que a gente tem hoje que o Khan poderia preencher, pessoal. Um avião furtivo de quinta geração, operando ao lado do Gripen, né, num cenário de conflito moderno.
Já há também algumas especulações sobre uma possível variante do CAN desenvolvida, né, sob uma licença pela Embraer, dadas as necessidades específicas da Força Aérea Brasileira. Isso significa que teríamos acesso a uma tecnologia, né, de ponta, basicamente, sem depender diretamente dos Estados Unidos ou da China, né, os dois que são praticamente hoje os dois grandes polos que dominam a produção de caças furtivos do mundo. Também tem o Su-57 lá da Rússia e tudo mais, só que a Rússia ainda não libera muita informação sobre o Su-57, como os Estados Unidos liberam, por exemplo, o F-35 e tudo mais. E o apetite internacional pelo CAN só cresce, aparentemente. Além do contrato assinado com a Indonésia e da encomenda da própria Força Aérea Turca, a Arábia Saudita também já demonstrou interesse na compra de até 100 unidades da aeronave. Isso é muito grande, né? E mostra que o programa turco deixou só de ser uma promessa, né? E virou, de fato, um produto de exportação relevante no mercado global de defesa. Mas, claro, pessoal, sendo honesto aqui com vocês, né? Obviamente, nada disso já fechado, né? O que existe confirmado é um memorando de entendimento só, voltado principalmente para avião comercial, né? E para possível venda do KC-390 aí. A parte do caça de quinta geração ainda é uma especulação, claro, né? E mesmo os analistas de imprensa especializada, né? Falam disso aí, mas claro, né? Ainda assim uma especulação, mesmo que muitos estejam falando. Mas mesmo com especulação, né, bem fundamentada, essa possibilidade já mudou o debate sobre o futuro da aviação de combate brasileira. Justamente no momento em que nosso país discute, né, como reduzir sua dependência de fornecedores tradicionais, como Estados Unidos, Europa e China e Rússia, né? Bem, pessoal, na minha opinião, para mim, né, o que o Brasil realmente, mesmo que o Brasil não compre o CAN, né, pronto, só o fato de a Embraer participar ainda, seja fornecendo peça e tudo mais, se chama de apoio de engenharia nesse projeto aí, já é vantajoso, já é muito vantajoso. Isso coloca a empresa brasileira aí dentro de uma linha de desenvolvimento de um caça furtivo desde o início. Isso é muito importante, né, aprendendo o processo de dentro e tudo mais. E se amanhã, sei lá, o Brasil quiser negociar uma versão, né, quem sabe aí, dessa aeronave, o caminho fica muito mais simples e muito mais fácil também, né? Então, a Embraer já vai conhecer esse projeto de dentro, né? De dentro para fora, vamos dizer assim, né? Então, muito interessante nesse cenário aí. Eu não vejo desvantagem nenhuma para o Brasil, sinceramente mesmo, assim, só temos a ganhar com essa aproximação. O próximo passo natural agora é acompanhar se o memorando assinado em 2025, né, vai realmente evoluir para contratos aí concretos e tudo mais, seja na venda do KC-390 para a Turquia, ou também numa participação, né, mais direta da Embraer no programa CAN. Claro, pessoal, o memorando de entendimento, né, não são contratos firmados e não querem dizer muita coisa, né, precisa ir além. Eu sei muito bem disso, mas mesmo assim, é um caminho. Agora, deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários. Você acredita que essa parceria com a Turquia é o caminho aí para o Brasil chegar à quinta geração de caças, né, futuramente? Ou prefere que o nosso país aí aposte todas as fichas no Gripen por enquanto? Claro que a curto prazo todas as fichas vão ser aplicadas no Gripen, mas ao longo prazo, né, tudo pode acontecer. Então, é isso, pessoal. Se não se inscreveu ainda abaixo no canal, por favor, se inscrevam, deixem um like em vocês e até o próximo vídeo.